Como você sabe, eu estou indo para a coleta de dados e aí eu tive que fazer o famoso roteiro de entrevistas. E aí por isso eu vim aqui hoje no Diário de uma Doutoranda contar todos os segredos de como eu fiz o roteiro das minhas entrevistas. Olá, acadêmicos, tudo bem? Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Amália e eu estou fazendo doutorado em administração. Você já deve ter visto um ou outro vídeo aqui de Diário de uma Doutoranda. E a minha fase agora é de coleta de dados. E como a minha tese estava dividida em artigos, eu não tinha feito ainda o roteiro de entrevistas. Eu tinha proposto só um segundo artigo, onde eu iria fazer entrevistas com gestores de uma instituição de ensino, que é o meu problema de pesquisa, mas eu não tinha preparado ainda o roteiro em si. Eu comecei a fazer então o roteiro de entrevistas essa semana e eu me dei conta de como a gente faz o processo ao contrário, né? O que eu comecei a fazer? Eu peguei lá as dimensões que eu vou trabalhar e comecei a pontuar perguntas que eu gostaria de fazer para os gestores. Aí eu fui olhar o e-mail da minha orientadora, que ela tinha dito, começa a fazer o roteiro de entrevistas, e ela tinha colocado uma anotação embaixo assim, e lembra de usar como base o quadro da revisão de literatura para construir o teu roteiro de entrevistas, que é um quadro que a gente faz assim, quais são as dimensões, quais são as categorias, quais são os conceitos que você vai trabalhar na tua dissertação, na tua tese, do lado, quais são as perguntas que você vai fazer em relação a cada um desses conceitos, dessas dimensões, e no outro, na terceira coluna, quais são os autores relacionados a cada um desses conceitos. Quando eu li aquele e-mail, eu olhei as minhas perguntas e beleza, por que eu não começo por essa parte? A gente acha que essa parte é a mais difícil, mas depois que eu encaixei as minhas perguntas dentro desse quadro, ficou muito mais fácil de construir o meu roteiro de entrevista, sabe por quê? Porque eu olhava lá as dimensões e aí eu fazia, mas isso eu preciso perguntar aqui, isso eu preciso perguntar lá. Eu olhava o autor, como eu já li o artigo, eu lembrava como ele fazia a abordagem daquele fenômeno e isso já me ajudava a delimitar que tipo de pergunta eu precisava fazer, e alguns estudos até já trazem algumas sugestões de perguntas, dependendo do estudo que é. Na minha dissertação, por exemplo, eu usei como base 2 escalas, e apesar das escalas serem perguntas mais fechadas, para a pessoa responder dentro de uma escala Likert, por exemplo, eu adaptei essas perguntas para perguntas mais abertas para poder fazer numa entrevista em profundidade. Então esse quadro teórico, ele te ajuda muito a você elencar quais perguntas você vai fazer no teu roteiro de entrevistas. As perguntas, elas não saem do nada da tua cabeça, elas precisam estar baseadas na tua revisão de literatura e mais, se você fizer essas perguntas já dentro desse quadro teórico, vai te ajudar muito na hora de analisar os teus dados se você está fazendo uma pesquisa qualitativa, como é o meu caso. Porque aí você vai ter ali os critérios para você avaliar se aquele dali pertence a um código ou ao outro, de que forma você vai então codificar cada um dos trechos, com base em quê, o que você está avaliando. Tudo vai estar baseado nesse quadro teórico. Então, olhando isso, todo esse trabalho invertido que eu fiz, eu lembrei, vou falar pro pessoal lá do canal, que às vezes a gente acha que vai ser mais difícil fazer assim, mas não, foi até mais fácil. Depois que eu encaixei as perguntas que eu já tinha começado a fazer dentro desse quadro teórico, ficou muito mais claro para mim ver quais eram as perguntas que estavam faltando e quais perguntas não faziam sentido porque estavam sendo até repetitivas. Se eu fosse fazer essa pergunta, o meu entrevistado iria responder, provavelmente as 2 perguntas ficariam muito parecidas, então eu acabei até eliminando algumas perguntas, porque uma pergunta já abrangia um tópico maior. Claro, eu não vou sair coletando dados à torto e à direito, eu vou fazer uma primeira entrevista, de novo, isso faz parte da abordagem qualitativa. Eu vou fazer uma primeira entrevista em profundidade, vou avaliar o roteiro, ver se eu preciso fazer algumas modificações, vou fazer a segunda entrevista e assim por diante para ver se é necessário fazer uma outra alteração no roteiro de entrevistas. Isso é super normal. Mas o importante é que a gente não tire as perguntas da nossa cabeça, mas baseie as perguntas do nosso roteiro de entrevistas com base na revisão de literatura no referencial teórico que a gente construiu anteriormente. A teoria que eu estou me baseando para poder fazer o meu estudo é uma teoria que se chama Jornada do Consumidor. Ela é baseada na ideia que a gente vai mapear
todos os caminhos, todas as formas de contato que um cliente tem com uma empresa. E de acordo com a teoria, com a literatura, tem dois autores que eles explicam que no mapeamento da jornada a gente tem que levar em consideração, eu vou chamar aqui de 4 personagens, tá? Eles não usam essa nomenclatura, mas só para entender, para você entender um pouquinho melhor. Eu tenho que identificar 4 personagens no mapeamento da jornada do consumidor. Primeiro, quem é a empresa, ou os pontos de contato da empresa. Segundo, os pontos de contato dos parceiros da empresa. Terceiro, os pontos de contato dos clientes em si. E quarto, os pontos de contato com a sociedade como um todo. E cada um desses pontos de contato eu tenho que identificar antes da jornada, durante a jornada e depois da jornada. Então imagina a complexidade disso. E eu tinha que usar esse cruzamento antes, durante e depois e esses 4 personagens para criar as minhas perguntas, porque eu tenho que perguntar sobre os parceiros da empresa, eu tenho que perguntar sobre a empresa em si, eu tenho que perguntar sobre o cliente, o que o cliente faz ao longo da jornada, e eu também preciso perguntar em relação à sociedade como um todo. Vou dar um exemplo, digamos que você está na quarentena e você vai sair de casa para fazer compras no supermercado. Antes de você sair de casa, é o que a gente chama de pré-jornada. Pensa comigo, você vai, por exemplo, olhar num aplicativo do supermercado onde você vai, se tem alguma promoção, ou você vai entrar no site desse supermercado para ver o horário de atendimento. Isso a gente chama de pontos de contato pré-jornada. Você saiu de casa e foi até o supermercado, durante a sua compra no supermercado é o que a gente chama de durante a jornada. Então, todos os pontos de contato que você tem com o caixa, com o pessoal do atendimento, ou até mesmo com o ambiente físico do supermercado é durante a jornada. E depois da jornada é quando você sai do supermercado e volta para casa. Você também tem pontos de contato, seja com pessoal da segurança quando você estiver saindo do supermercado, ou seja com outros clientes que você está saindo do supermercado e você entra em contato separado, né, mantendo distância, isolamento social, mas enfim, tem ali, houve algum cliente de repente falando alguma coisa, ou ouve alguém na rua falando alguma coisa, isso são pontos de contato externos sociais. De novo, isso é o que a teoria diz. Então, eu preciso mapear, usando a teoria, usando essa lente teórica, eu preciso mapear todos esses pontos da experiência que eu estou investigando. E aí eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de montar o meu roteiro de entrevistas, porque as minhas perguntas vão ter que ajudar o entrevistado a emergir, a trazer esses pontos para depois eu fazer minha análise. Lembrando que o meu roteiro de entrevistas, de novo, isso é para entrevistas qualitativas em profundidade, tá, pessoal? Isso não vale para questionários, tu vai fazer uma pesquisa de levantamento. A gente está falando aqui de estudo de caso e entrevistas qualitativas em profundidade. A tua pergunta ela tem que instigar o cara a responder com a visão dele. A pergunta não pode induzir uma resposta. Então, fazer aquela pergunta do tipo, mas será que tal coisa não acontece? Tu tá forçando o cara a pensar se aquilo acontece ou não para te responder. Naturalmente, talvez ele não falasse aquilo. Então, a gente tem que sempre pensar a pergunta para que o cara ele fale o que ele enxerga do fenômeno e não o que você gostaria que ele te falasse. Isso é muito importante na pesquisa qualitativa. Espero que vocês tenham gostado, então, de eu compartilhar um pouquinho essa minha dificuldade / descoberta. Me contem se vocês estão fazendo pesquisa quali, pesquisa quant, quais são as dificuldades de vocês em construir um roteiro de entrevistas ou um questionário, deixa aqui nos comentários e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!